Nessa segunda-feira estreou na Netflix Expresso do Amanhã. A gente já falou em outro vídeo se vale a pena assistir. Se você já viu esse vídeo, se você já viu a nossa dica e tá assistindo, esse é um vídeo pra gente comentar com spoiler. Então vamos lá, falar dos 2 primeiros episódios. First the Weather Change e Prepare to Brace é o nome dos 2 primeiros episódios, 1 e 2 respectivamente. E como a gente já sabia, a luta de classes já tá ali logo de cara jogada na tela. O cartaz de divulgação que a Netflix liberou há um tempo atrás já trazia isso bem explícito, estava escrito luta de classes. É algo bem literal, porque afinal de contas o trem é dividido em classes, né? Como trens da vida real, como aviões são divididos, né? Então tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, e tem a classe dessas pessoas que chegaram ali meio que na marra, na base da força, porque não queriam ficar de fora e morrer na planeta Terra congelado, né? Que é essa premissa inicial de Snowpiercer, de Expresso da Manhã, essa turma do fundão. Isso é legal de ter sido colocado na série porque a gente vê como essas pessoas tiveram acesso a algo extremamente exclusivo para pessoas milionárias muito ricas ou pessoas que iriam trabalhar, foram selecionadas para trabalhar no trem. Essa é uma diferença bem interessante em relação ao filme, que é muito bom, que é excelente, porque no filme não fica muito claro quem são essas pessoas, se eles são simplesmente mão de obra barata, se eles estão ali só para cumprir uma função social e estão descartáveis, como que eles chegaram até ali. Na série fica mais claro, né? Sim. Inclusive são pessoas que não necessariamente são pobres, tá? Tipo assim, a turma do fundo não são pessoas pobres que não tinham acesso a nada na Terra quando a Terra existia desse modo normal. São pessoas que simplesmente estavam fora desse jogo, elas tinham sido ignoradas pelo motivo que fosse e entraram na marra, na base da força, conseguiram um espaço dentro do trem. E essas pessoas só continuam ali, eu acho, por um senso de caridade que essas outras pessoas milionárias têm, porque elas não vão jogar pessoas que estão lá dentro para fora para morrer, elas já estão lá dentro, só que tratam essas pessoas como um lixo, dando barato para elas comerem. Também tem o fato de que elas são usadas como mão de obra também, elas são usadas como meras peças de reposição para o funcionamento da locomotiva inteira. Mas é importante notar que eles não se misturam, nunca, jamais. Eles não ascendem socialmente, eles são simplesmente descartados depois que eles cumprem a função que o trem, que a locomotiva lá, resolveu que eles deveriam cumprir. Wilford Industries wishes you good morning. Já de cara também a gente é apresentado ao André Layton, que é o personagem do David Diggs, que é o protagonista, junto com a Jennifer Connelly, que faz o papel do Mr. Wilford. Nossa, já entreguei. É a Melanie. Que é um cara muito consciente dessa luta de classe que eles estão enfrentando ali. O André Layton é um estrategista que sabe que dentro do trem, naquelas circunstâncias que eles estão enfrentando, as pessoas do fundo estão enfrentando, eles precisam de muito mais do que simplesmente a força para poder conseguir qualquer tipo de avanço, que a grande tomada de poder, que é chegar lá na locomotiva para poder dominar o trem todo, né? Eles precisam de mais do que a força porque simplesmente o trem tem um exército armado, com fuzil, com balas de verdade, e eles são poucos e têm umas faquinhas, né? Eu acho muito interessante ele ser estrategista e ele saber negociar e ao mesmo tempo ele é muito fiel às pessoas do fundo, ele não quer mudar para terceira classe, não. Ele vai ficar com os dele, ele quer direitos para todos, não só para ele. Depois a gente descobre que em Terra ele era um detetive da polícia, e isso explica um pouco toda essa expertise, né? Toda essa manha que ele tem de negociar, de conversar, né? De exigir alguns direitos para poder resolver a situação a qual ele é submetido. Ele tem que investigar um crime que acontece dentro do trem, que é uma trama paralela, né? Que acontece. É outro aspecto que é diferente em relação ao filme, que dá uma camada muito interessante, porque não fica só focado na revolta das pessoas do fundo. O André Layton vai usar essa investigação para tentar conseguir algo bom para o pessoal do fundo, né? E aí é que tá essa estratégia dele bem interessante. Today, we take this train, we march to the Mr. Wilford, que é o dono do trem, que é o bilionário, é a Melanie. Essa virada é sensacional já no primeiro episódio. Eu tô até agora me perguntando se realmente é isso. Gente, será que eu entendi certo? E é muito legal porque as outras pessoas não sabem, né? Só as pessoas que têm acesso à cabine que sabem. Então ela tá ali transitando em todos os lugares e as pessoas
não sabem quem ela é. O Mr. Wilford é tratado como um grande visionário, né, já que ele inventou essa locomotiva que é autossuficiente de forma eterna. E essa é uma visão muito difundida sobre o que é ser um bilionário, né, como esse gênio super criativo. E o outro lado sempre fica jogado de lado. Os bilionários também são parte de um problema que eles ajudam a solucionar às vezes, porque alguns não solucionam um problema de porra nenhuma, eles simplesmente são bilionários. Nesse caso, o trem, que é essa grande, não sei nem se é uma metáfora, né? É bem explícito essa relação com a vida real, em que a desigualdade é extremamente profunda e muito larga, e o Mr. Wilford é parte desse problema. Ele criou esse sistema que ele se autorregula para as pessoas que podem pagar por ele. Quem não pôde pagar ficou completamente alijado desse processo, com exceção das pessoas que foram selecionadas para trabalhar e servir a essas classes superiores, a essa elite dentro do trem. No final das contas, qual que é o sentido de salvar uma minoria que tem condição financeira de pagar pelo salvamento e deixar que o resto se ferre, né? O resto que morra, ninguém tá nem aí. I see 3,000 souls surviving on a planet determined to freeze all life. Que é mostrado já nos 2 primeiros episódios um pouco do passado da Melanie / Mr. Wilford. Ela estudou no MIT, ela é cientista, provavelmente teve uma filhinha que a gente viu ali na foto. Eu acho interessante a metáfora dela transitar pelo trem, dela vestir uma roupa de funcionária e andar por lá e saber o que as pessoas estão falando, porque eu acho que isso também é um tipo de fantasia que os bilionários da vida real usam. Quem não se lembra de como o Steve Jobs era simples, andava de tênis com a mesma roupa? É uma fantasia para se mostrar meio que das pessoas, né? Eu sou como você. Exatamente. É aquela coisa do acredite, você também consegue, eu comecei numa garagem. O cara não fala que ele tinha tudo que ele precisava dentro dessa garagem, né? Mas enfim. O que para mim é muito legal dela ser uma cientista formada no MIT, que é um instituto de tecnologia de Massachusetts, né, já que eu já citei metade do nome, de ponta, de referência, né, tem pesquisas muito importantes, pesquisadores muito importantes, nomes proeminentes da ciência, é que a gente vê como que a ciência pode muitas vezes ser usada para coisas ruins, né? Então, por trás desse grande plano que parece legal de salvar a humanidade, é como a gente já citou no vídeo, você deixou o resto todo morrer, a deriva, e parte dessa sociedade está completamente jogada aos ratos num porão do trem, né? A série já mostrou de cara que em momentos de crise do sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive, é o sistema que a série reflete, quem sofre mais, quem paga mais, são as pessoas desassistidas. É interessante que não são pobres, necessariamente, tem gente ali que tinha uma vida classe média, sei lá, enfim. O próprio protagonista era um policial, um detetive de homicídios. São essas pessoas que estão desassistidas naquela situação, naquela circunstância, ou seja, não fazem parte da estrutura do trem, né? Elas não são trabalhadoras, elas são peças descartáveis nesse sistema. São elas que vão sofrer mais, são elas que vão pagar a conta. Tanto que elas ficam num lugar que é absurdamente horrível, eles não têm nem contato com a luz do sol. E é muito interessante que o Expresso da Manhã toque nesse ponto da desumanização dessas pessoas, porque assim é mais fácil descartá-las. E é assim que funciona no sistema como esse que a gente vive. Existe todo um discurso nas classes mais altas sobre aqueles que vivem no fundo. Fake news, muito preconceito, tanto que quando o Layton vai para investigar o crime e as pessoas têm muito preconceito com ele, seu fundista, sai pra lá. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode observar e pode ser que a série vá mostrar essa construção de discurso também, né? Mr. Wilford would like to address the rumors of disturbances in the tale. Nesse retrato dessa desumanização das pessoas do fundo, tem um aspecto muito importante, que é o controle de natalidade e o controle dos direitos sexuais e reprodutivos dessas pessoas do fundo. Não é permitido que os integrantes do fundo se reproduzam, por exemplo. A gente não sabe exatamente qual é a punição, não foi apresentado se tem alguma punição quanto a isso, né? Só cita, inclusive, porque o Andrew Layton fala que ele quer direitos reprodutivos, que eles possam se reproduzir lá no fundo. Inclusive tem aquela fala muito horrorosa do cara, eu sou o último australiano. A gente não sabe se esse vai ser um assunto que de fato a série vai abordar mais aprofundadamente, mas é um assunto que permeia o sistema capitalista. Quem quiser ler um pouquinho sobre isso, tem um livro muito legal que é Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que a autora fala sobre como esse sistema, o sistema capitalista, ao longo da história sempre se apoderou dos corpos, principalmente dos corpos das mulheres, quando bem quis,
para atender as necessidades do sistema. Então, se precisava de, por exemplo, uma expansão da mão de obra, como foi a necessidade do sistema capitalista quando ele estava nascendo ali, logo depois do feudalismo, transformaram as mulheres em praticamente fábricas de mão de obra barata. E recriminou-se a vontade das mulheres de não terem filhos ou a prática do aborto. Começou a se recriminar isso porque precisavam de mão de obra. Então, eu espero que a série aborde um pouco mais isso, porque seria muito legal a gente ver como que, de fato, dependendo das necessidades desse sistema de alimentar, de ter força de trabalho, ele influencia mais fortemente esses corpos, né? E principalmente os corpos das mulheres. A falta de recurso ali no trem, ou recurso controlado, na verdade, vai impedir que as mulheres possam ter filhos, mesmo as que quiserem. Tanto que tem o sorteio do bebê. A gente vê a Zara, que é a ex do Layton, que foi sorteada no sorteio do bebê. Existe ali um controle não só no fundo do trem, mas na terceira classe, enfim. Tem todo um controle por causa dos recursos. Order will be restored. Tem algo muito interessante também, já nesses 2 episódios, que é a punição, ou quase que o sistema prisional criado ali, que são as gavetas. No filme, a gente tem isso, mas minusculamente desenvolvido. Nesses 2 episódios, a gente já vê que eles estão questionando esse problema. Eles puniram uma pessoa injustamente, uma mulher, pelo crime que acontece. Agora eles estão percebendo que não foi ela e a gente não sabe, e eles não sabem se ela vai sobreviver. Existe muita consequência de terem colocado ela ali durante um tempão em coma. Isso também é um pouco do reflexo da vida real, né? Do que acontece fora ali do trem na vida real. A vantagem de ser uma série, como a gente citou no outro vídeo, sem spoilers, é essa possibilidade de se desenvolver, de abordar as consequências, mais detalhes, né? Isso é muito interessante, porque a história é muito interessante. There are those who have and those who suffer. É isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desses 2 episódios. Compartilhe com a gente também as percepções que você teve. Se a gente não falou alguma coisa, não tem como falar tudo. Então tá. Semana que vem a gente fala mais. E é isso. Tchau! Tchau!